Estamos à beira de eventos bíblicos sem precedentes. Já sentiu que estamos vivendo momentos profetizados há milênios? Pois bem, hoje revelaremos 10 sinais chocantes que antecedem a espetacular segunda vinda de Jesus. E o primeiro desses sinais são os falsos cristos. Em um mundo repleto de incertezas e caos, a humanidade tem buscado desesperadamente por sinais de esperança e salvação. A sede por milagres e respostas tornou-se um terreno fértil para o surgimento de impostores. Estes charlatães, armados com promessas vazias e espetáculos ilusórios, têm se apresentado como a solução para os dilemas da humanidade, proclamando-se falsamente como o Messias prometido. As Escrituras já nos alertavam sobre esta realidade perturbadora. Mateus 24, versículos 23 a 26, traz as palavras do próprio Jesus, advertindo sobre a vinda de falsos cristos e profetas que realizariam grandes sinais e maravilhas. O objetivo desses impostores é tão sinistro quanto claro: desviar os corações dos fiéis, levando-os a trilhar caminhos de perdição. O mais assustador é que esses enganos seriam tão convincentes que, se possível, até os eleitos seriam enganados. O desafio, então, para os verdadeiros seguidores de Cristo é permanecerem firmes em sua fé, ancorados na verdade das Escrituras e na comunhão com Deus. Em tempos de engano, é imperativo buscar discernimento espiritual e estar em constante vigilância, pois, como está escrito em 2 Coríntios 11:14, até mesmo Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Portanto, é essencial que cada crente esteja equipado com o conhecimento da palavra, cultivando um relacionamento pessoal com Deus e mantendo-se em comunidade com outros crentes. Somente assim é possível resistir aos encantos sedutores dos falsos cristos e permanecer firme na verdadeira fé até a gloriosa volta do verdadeiro Salvador. Segundo sinal: guerras e conflitos. Em meio à calmaria da vida, surge um estrondo que sacode a humanidade: guerras e conflitos. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a história é pontuada por batalhas, rivalidades e derramamento de sangue. Mas, conforme Mateus 24:6 nos revela, o aumento desses confrontos é um indicativo de que estamos nos aproximando de um período crucial na história da humanidade. As palavras de Jesus, conforme registradas por Mateus, são claras e inequívocas. Ele predisse que nações se levantariam contra nações e que este cenário de instabilidade global serviria como um alerta, um sinal precursor dos princípios das dores. Estas dores não são meramente físicas ou territoriais. Elas simbolizam o início das tribulações finais, onde a humanidade será submetida a provações e adversidades sem precedentes. Mas por que Deus permitiria tais acontecimentos? A Bíblia nos ensina que, em meio ao caos, Deus tem um propósito redentor. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, as adversidades servem para testar, purificar e fortalecer nossa fé. Romanos 5:3-4 nos lembra que a tribulação produz perseverança, e a perseverança caráter, e o caráter esperança. Embora os conflitos e as guerras possam instilar medo e incerteza, os seguidores de Cristo são chamados a manter a esperança e a confiança no plano soberano de Deus. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais das trevas. Portanto, armados com a armadura de Deus e sustentados pela promessa de que após as tribulações virá a redenção, somos chamados a ser sal e luz em meio à escuridão, proclamando a mensagem de paz, esperança e salvação através de Jesus Cristo. Terceiro sinal: a natureza, com toda a sua grandiosidade e poder, tem sido ao longo dos séculos uma testemunha silenciosa da trajetória humana. Mas, conforme as Escrituras nos advertem, chegará um tempo em que essa testemunha se manifestará de maneiras mais tangíveis e dramáticas. Em Lucas 21, versículo 11, somos alertados sobre os sinais iminentes que antecederão a vinda gloriosa do Messias. Fomes, terremotos e epidemias serão os clarins da criação.
anunciando o amanhecer de uma nova era. Em meio à prosperidade aparente, a fome surge como um lembrete sombrio das desigualdades que afligem a humanidade. Ela nos faz refletir sobre as palavras de Provérbios 22, versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Em vez de nos fecharmos em autossuficiência, somos chamados a olhar ao redor e estender a mão aos necessitados. Os terremotos, com sua devastação repentina, simbolizam a fragilidade da existência humana e a efemeridade das estruturas que construímos. Como lembra Salmo 46, versículos 2 e 3, ainda que a terra mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as suas águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Em meio ao caos, Deus permanece como nossa fortaleza e refúgio. Por último, as epidemias que atravessam fronteiras e nações nos lembram de nossa vulnerabilidade comum como seres humanos. Mas mesmo diante da morte e do medo, somos assegurados em Salmos 91, versículo 6, sobre a proteção divina contra a peste que se propaga nas trevas e a praga que devasta ao meio-dia. Em meio a esses sinais assoladores, somos chamados não ao desespero, mas à esperança e à vigilância. Cada um desses eventos é um lembrete para nos voltarmos ao Criador, buscar sua face e preparar nossos corações para a vinda gloriosa que se aproxima. A natureza pode clamar em dores, mas para aqueles que creem, cada rugido é um prelúdio da sinfonia redentora que está por vir. Quarto sinal: perseguição. Desde o início do cristianismo, os seguidores de Cristo foram alvo de perseguições, sendo obrigados muitas vezes a escolherem entre sua vida e sua fé. A Bíblia já havia predito que isso aconteceria, e as palavras de Jesus em Lucas 21, versículos 12 a 19, são um testemunho vívido desse fato. Em Lucas 21, versículos 12 a 19, Jesus declara: Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e nas prisões, levando-vos à presença de reis e de governadores, por causa do meu nome. Este versículo não é apenas uma previsão do que aconteceria com os apóstolos e os primeiros cristãos, mas também uma realidade para muitos cristãos ao longo da história e em muitos lugares do mundo até hoje. A tempestade do ódio e da intolerância não conhece limites. Os cristãos, por sua fé, são frequentemente ridicularizados, marginalizados, torturados e até mesmo mortos. No entanto, as palavras de Jesus não são apenas um alerta, são também uma promessa de esperança e perseverança. Nem um cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Neste contexto, a perseguição não é vista apenas como uma prova de fé, mas também como uma oportunidade de testemunho. Aqueles que são perseguidos por causa de Cristo têm a chance de mostrar ao mundo a força, a resiliência e a profundidade de sua fé. A perseguição torna-se, paradoxalmente, uma plataforma para a demonstração da verdadeira essência do cristianismo: o amor incondicional, a esperança inabalável e a fé inquebrantável. É importante que os cristãos, em tempos de perseguição, se lembrem das palavras de Jesus e se fortaleçam na promessa de que Deus está com eles em cada passo do caminho, mesmo nos momentos mais sombrios. A perseguição pode tentar abalar a fé, mas ela também pode reforçá-la, tornando-a mais pura e mais forte. Em resumo, o quarto sinal, a perseguição, não é apenas uma adversidade a ser enfrentada, mas também uma oportunidade de crescimento, testemunho e aproximação com Deus. É um chamado a permanecer firme, a confiar e a encontrar esperança nas promessas divinas. Por mais dura que seja a tempestade, a presença e o amor de Deus são o refúgio seguro para todos os que nele creem. Quinto sinal: abandono. Ao longo dos tempos, a Bíblia nos alerta sobre os desafios e obstáculos que a fé cristã enfrentará. Um desses desafios é o abandono da verdadeira doutrina e do caminho de Deus. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, somos avisados sobre um tempo em que muitos se desviariam.
cedendo a espíritos enganosos e ensinamentos de demônios. O Espírito claramente diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganosos e doutrinas de demônios. O cenário apresentado por este versículo é preocupante e reflete a realidade de muitos cristãos ao longo da história. Diante das tentações, pressões sociais, culturais e dos enganos espirituais, muitos se desviam do caminho da verdade, optando por doutrinas que se adequam às suas próprias vontades ou que oferecem uma versão mais cômoda e menos exigente da fé. No entanto, esse abandono não é apenas um desvio de crenças ou práticas, mas um afastamento do relacionamento íntimo com Deus. O perigo real aqui é a sedução de doutrinas que parecem inofensivas ou até mesmo espiritualmente válidas, mas que na realidade afastam a pessoa da verdade e da salvação. É essencial, portanto, que os cristãos estejam firmemente enraizados na palavra de Deus e mantenham um relacionamento constante de oração e comunhão com Ele. Somente assim podem reconhecer e resistir às tentações e aos ensinamentos enganosos que surgem ao seu redor. O quinto sinal, o abandono, é um chamado à vigilância e à perseverança na fé. É um lembrete da importância de se manter fiel ao Evangelho, de buscar constantemente o conhecimento e o discernimento através das Escrituras e de fortalecer a comunidade cristã, ajudando uns aos outros a permanecer no verdadeiro caminho. Em resumo, diante do risco do abandono e dos enganos, é crucial que os cristãos estejam preparados, armados com a verdade da palavra de Deus e sustentados pela força do Espírito Santo. A fidelidade a Deus e à sua palavra é a melhor defesa contra os enganos e tentações deste mundo. Sexto, sinal, traição e ódio. A Bíblia nos alerta sobre os perigos e tribulações que os seguidores de Cristo enfrentarão ao longo dos tempos. Uma das advertências mais dolorosas é encontrada em Marcos 13, versículos 12 a 13, onde somos informados de que, nos últimos dias, os laços mais sagrados e profundos serão rompidos. Irão entregar à morte irmão contra irmão e pai contra filho. Os filhos vão se levantar contra os pais e os matarão. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Este aviso revela a extensão devastadora da deterioração humana em tempos de crise espiritual. O amor, que é a essência da existência humana e o núcleo de relações familiares, será corrompido a tal ponto que se transformará em ódio mortal. A traição surgirá onde menos esperamos, no seio da família, entre os mais queridos. O mundo estará tão afastado de Deus que a simples menção do nome de Cristo ou a adesão aos seus ensinamentos despertará animosidade, levando a conflitos e traições. O amor de muitos esfriará e as divisões se aprofundarão. No entanto, mesmo diante dessa realidade sombria, Jesus nos oferece uma mensagem de esperança, mas quem perseverar até o fim será salvo. Essas palavras não são apenas um lembrete da importância da perseverança, mas também uma promessa de salvação. Em meio ao ódio e à traição, os fiéis têm a promessa da eterna recompensa de Deus. O sexto sinal, a traição e o ódio, é um chamado para que os cristãos se fortaleçam na fé e se preparem para os tempos difíceis. Em um mundo onde o amor se transforma em ódio e a verdade é perseguida, é crucial permanecer firme, ancorado na palavra de Deus e sustentado pela comunidade de fé. Em resumo, diante da traição e do ódio que podem surgir até mesmo de dentro da família, os cristãos são chamados a se apegar ainda mais firmemente a Cristo, confiando que, apesar das tribulações deste mundo, a vitória final pertence ao Senhor. Sétimo sinal, amor diminuirá. O amor é, sem dúvida, um dos principais pilares da fé cristã. Ele é a essência da mensagem de Jesus, que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Contudo, a Bíblia nos adverte sobre um tempo em que o amor começará a se esfriar em muitos corações. Em Mateus 24, versículo 12, lemos: devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Este aviso traz à tona um dos sinais mais preocupantes dos tempos finais. A iniquidade, ou a perversidade e a injustiça, terá um efeito tão penetrante na sociedade que até mesmo o amor, a mais pura das emoções humanas, será afetado. Em vez de compaixão, solidariedade e empatia, prevalecerão o egoísmo, a indiferença e o isolamento. Este esfriamento do amor não é apenas uma questão de sentimentos. Ele reflete um distanciamento de Deus e de sua essência. Afinal, a Bíblia nos diz que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Portanto, quando o amor diminui nos corações humanos, isso indica uma profunda desconexão com o Criador. O sétimo sinal nos desafia a refletir sobre a condição do nosso próprio coração e da sociedade em que vivemos. Em meio a uma era de avanços tecnológicos e conexões virtuais, paradoxalmente, a verdadeira conexão humana e espiritual parece estar em declínio. Os valores do Evangelho, que nos chamam a amar e servir uns aos outros, estão sendo substituídos por uma cultura de individualismo e autoindulgência. No entanto, ainda há esperança. Mesmo em meio ao esfriamento do amor, somos chamados a ser a luz do mundo, a manter viva a chama da compaixão e a demonstrar o amor de Cristo em nossas ações e atitudes. Ao fazer isso, não apenas resistimos à crescente iniquidade, mas também inspiramos outros a se reconectarem com a verdadeira fonte de amor. Em resumo, o sétimo sinal é um lembrete poderoso da importância do amor em nossa caminhada cristã e da necessidade de nos mantermos fiéis aos ensinamentos de Jesus, mesmo em tempos de crescente iniquidade. Onde o amor diminui, que possamos ser os instrumentos de Deus para reacendê-lo. Oitavo sinal: Evangelho em todas as nações. A Bíblia, em seus ensinamentos proféticos, não apenas traz alertas sobre tribulações e tempos difíceis, mas também nos oferece vislumbres de esperança e luz em meio à escuridão. Um desses momentos luminosos é revelado em Mateus 24, versículo 14, onde Jesus declara: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Este versículo apresenta uma promessa extraordinária. Antes da consumação dos tempos, a mensagem salvadora do evangelho alcançará todos os cantos do mundo. Em meio a sinais perturbadores, esta profecia se destaca como uma manifestação do poder e da misericórdia divina, mostrando que, independentemente das adversidades, a palavra de Deus não será impedida. Ao longo da história, vimos o cumprimento progressivo desta promessa. Desde os primeiros apóstolos, que levaram a mensagem de Cristo além das fronteiras de Israel, até os missionários modernos que viajam para regiões remotas, o Evangelho tem rompido barreiras geográficas, culturais e linguísticas. O oitavo sinal é uma prova do compromisso inabalável de Deus com a humanidade. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando o amor esfria e a iniquidade prevalece, a luz do Evangelho brilha intensamente, trazendo esperança e salvação para todos os que a recebem. É notável pensar que, em uma era de globalização e tecnologia avançada, o alcance do Evangelho se expandiu de maneiras que os primeiros discípulos jamais poderiam imaginar. Através de rádio, televisão, internet e outros meios, a mensagem de Cristo tem a capacidade de tocar corações em todos os continentes, em cidades movimentadas e aldeias isoladas. No entanto, esta profecia também é um chamado à ação para todos os cristãos. Cada um de nós é convidado a participar desta missão divina, seja através da pregação direta, do apoio à obra missionária, ou simplesmente vivendo o Evangelho em nosso dia a dia, tornando-se testemunhas do amor e poder de Deus. Em resumo, o oitavo sinal nos lembra que, no grande plano divino, nenhum coração é esquecido, nenhuma alma é negligenciada. Antes do fim, todos terão a chance de ouvir e receber a boa nova da salvação. E em meio a uma era de incertezas, esta é, sem dúvida, uma das mais belas promessas de esperança e redenção. Nono sinal: a chegada do Anticristo. Dentro das profecias bíblicas, há advertências sobre uma figura que surgirá nos últimos dias e que será a personificação da rebelião contra Deus. Este indivíduo, frequentemente referido como o Anticristo,
será um líder carismático e poderoso, capaz de enganar muitos com seus sinais e maravilhas. 2 Tessalonicenses 2, versículos 8 a 10 nos diz: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. O aparecimento desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Este trecho descreve o 9º sinal com uma gravidade palpável. A emergência do anticristo não é apenas a ascensão de um líder político ou social. Ele representa uma força espiritual que se opõe diretamente a Deus e a tudo que é santo. Através dele, Satanás tentará uma vez mais desviar as almas e instaurar sua falsa dominância sobre a terra. O mais preocupante é o poder de engano que esse líder possuirá. Muitos, deslumbrados por seus sinais e maravilhas, seguirão seus caminhos, acreditando em suas palavras e sendo levados ao erro. Este engano será tão profundo que aqueles que não estiverem firmados na verdade do Evangelho poderão ser facilmente seduzidos por suas promessas vazias. Entretanto, como toda profecia bíblica, este aviso também carrega em si uma promessa. A passagem acima nos assegura que, apesar de todo o seu poder aparente, o anticristo será destruído pela simples manifestação da vinda de Jesus. Isso nos lembra que, por mais escura que a noite pareça, a vitória final pertence ao Senhor. O 9º sinal é, portanto, um chamado à vigilância e discernimento. Em tempos de engano, é vital que os cristãos estejam enraizados na palavra de Deus, alimentando sua fé diariamente e buscando sabedoria e discernimento no Espírito Santo. A chegada do anticristo é um lembrete da batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor e da necessidade de permanecermos fiéis ao Evangelho, independentemente das circunstâncias. Em resumo, enquanto a escuridão tenta prevalecer com a chegada do anticristo, os seguidores de Cristo são chamados a brilhar ainda mais intensamente, mantendo-se firmes na verdade e esperando com confiança a gloriosa vinda do nosso Senhor. 10º sinal: grande angústia em Israel. Israel, e mais especificamente Jerusalém, sempre ocupou um lugar central na narrativa bíblica. Desde os tempos de Abraão até os dias de Jesus, essa região testemunhou marcos espirituais fundamentais na história da salvação. E conforme as Escrituras, nos últimos dias, Israel continuará a desempenhar um papel crucial nos acontecimentos proféticos. Em Lucas 21, versículos 20 a 24, Jesus adverte: Quando virem Jerusalém sendo cercada por exércitos, saibam que a sua desolação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois estes são dias de vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se cumpram. Este trecho é repleto de imagens dramáticas e carregadas de significado. A descrição da angústia em Israel, em particular em Jerusalém, fala de um período de provações e sofrimentos intensos para o povo judeu. A cidade, outrora o epicentro da presença divina na terra através do templo, se encontrará no olho do furacão de conflitos e adversidades. No entanto, como em todas as profecias bíblicas, mesmo em meio ao caos, há uma luz de esperança. A angústia em Jerusalém é apenas temporária, e a desolação mencionada por Jesus tem um propósito dentro do plano divino. A frase, até que os tempos dos gentios se cumpram, sugere que, após esse período de tribulação, haverá um despertar, uma restauração e possivelmente um reconhecimento do Messias por parte de muitos em Israel. O 10º sinal nos chama a orar por Israel e a reconhecer sua importância profética. Enquanto nações e líderes podem se mover no tabuleiro geopolítico,
os propósitos de Deus permanecem firmes e imutáveis. Os eventos em Jerusalém são um lembrete da soberania divina sobre a história e da promessa de que, no final, Deus trará restauração e paz não só para Israel, mas para todas as nações. Em resumo, a grande angústia em Israel é uma etapa na trajetória profética que, embora dolorosa, conduz a um desfecho glorioso. Como cristãos, devemos permanecer vigilantes, orando pela paz de Jerusalém e esperando com fé a realização completa do plano redentor de Deus. Esses são os 10 sinais de muitos citados na Bíblia.